Sob a proteção de Deus e a bênção de São Luís de Tolosa, declaro aberta a segunda sessão ordinária do presente ano. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata. Boa noite, senhor presidente, senhor vice-presidente, funcionários da casa, colegas vereadores. A ata da primeira sessão ordinária, realizada em 11 de fevereiro de 2014, no plenário João Batista Lense. Compareceram para a presente sessão todos os vereadores. Antes do início dos trabalhos, o presidente Nivaldo Alessandro de Medeiros pediu a proteção divina para abençoar a sessão. Ato contínuo, o presidente solicitou à primeira secretária para que fizesse a leitura da ata da 19ª sessão ordinária, 13ª sessão extraordinária, ambas realizadas no dia 10 de dezembro de 2013, das atas da 14ª e 15ª sessão extraordinária, realizadas no dia 18 de dezembro de 2013, bem como das atas da 16ª, 17ª, 18ª, ambas realizadas no dia 26 do mês de dezembro do ano de 2013. Da ata da primeira sessão extraordinária, realizada no dia 14 de janeiro de 2014, e das atas da segunda e terceira sessão extraordinária, ambas realizadas no dia 29 de janeiro de 2014. Ato contínuo, a referida secretária solicitou a dispensa da leitura de todas as atas da sessão ordinária e extraordinária, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguida, o presidente deu início à votação das comissões para o exercício de 2014. Assim, procedeu a chamada dos vereadores para a votação das comissões. Apurados os votos, foram eleitos: Comissão de Justiça e Redação, presidente Wanderson Virgílio Campos dos Santos, secretário Luiz Roberto Antunes, membro Walter Carlos Barbosa. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Marcelo Henrique Santos Toledo, secretário Luiz Roberto Antunes, membro José Carlos Monteiro de Campos. Comissão de Desenvolvimento Urbano, Obras, Meio Ambiente e Serviços Públicos, presidente Jairo Sebastião, secretário Marco Antônio, membro Edilene. Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Turismo, Esporte e Cultura, presidente Edilene, secretário José Carlos, membro Walter. Comissão Especial Permanente de Fiscalização Orçamentária, presidente Wanderson, secretário Luiz Roberto, membro Jairo, membro Marco Antônio, membro Marcelo Henrique. Na sequência, o presidente solicitou à primeira secretária para que fizesse a leitura da pauta da presente sessão. Em seguida, o presidente conferiu o uso da palavra aos vereadores. Com a tribuna livre, o vereador Wanderson Virgílio Campos dos Santos requereu moção de pesar aos familiares da senhora Lourdes dos Santos e requereu para que fossem votados em caráter de urgência as moções sobre os números 42 a 49 de 2014, inclusive a moção de pesar consignada aos familiares da senhora Lourdes. Indicou ao Poder Executivo para analisar a possibilidade de inserir no cronograma de 2014 a disponibilização de transporte coletivo intermunicipal para os moradores dos bairros Santa Terezinha e Pimentas. Requereu ao Poder Executivo quanto à possibilidade de remoção da lixeira que se encontra nas proximidades de um riacho existente no bairro dos Pimentas e recolocada em local adequado e seguro. Requereu ainda que informe a essa Casa de Leis, através da Assessoria de Planejamento, a possibilidade de incluir outros bairros do município como os eixos do Plano Diretor Participativo. Os requerimentos foram aprovados pelos vereadores presentes. A vereadora professora Edilene Alves Pereira de Oliveira requereu ao Poder Executivo que interceda junto ao departamento competente para que vistorie a ponte do bairro do Rio Acima, na qual se encontra uma enorme casa de abelhas, causando assim transtorno e perigo aos moradores da localidade. E requereu ainda que o Poder Executivo interceda junto à Sabesp para analisar a possibilidade de inserção de rede de esgoto nas ruas do bairro Santa Terezinha, apenas para os logradouros que ainda não possuem o serviço. Os requerimentos foram aprovados pelos vereadores presentes. O vereador Jairo Sebastião Barreto Burriel de Andrade requereu ao Poder Executivo informações se já existem patrocínios para as festividades do Carnaval, que acontecerá em breve. Requereu reiteradamente ao Poder Executivo informações de quando será inaugurada a obra pública denominada Parque de Esportes Integrados Recanário, sendo que o local já está sendo utilizado pelos munícipes,
sem que haja fiscalização e segurança por parte do Executivo. Os requerimentos foram aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. O vereador Luiz Roberto Antunes requereu ao Poder Executivo a transferência da lixeira situada no calçadão para outro local mais adequado, pelo fato que fica constantemente superlotada, impregnando o local com resíduos mal cheirosos, causando transtornos para os munícipes e turistas que passam por ali. Requereu a colocação de uma caçamba de lixo na esquina do mercado municipal e para rever a questão da colocação de ração para os cachorros naquela localidade. Por fim, requereu que haja fiscalização mais assídua pelos agentes públicos de trânsito no que diz respeito à ocupação indevida de vagas para o estacionamento disponibilizado exclusivamente para idosos e deficientes físicos, mais precisamente no centro histórico, principalmente taxistas. Os requerimentos foram aprovados pelos vereadores presentes. O vereador Marcelo requereu ao senhor diretor da Fundação Florestal do Estado de São Paulo para que informe qual a porcentagem de terras em hectares que o Parque Estadual da Serra do Mar abrange dentro do município de São Luís do Paraitinga. Requereu ainda informações de como se encontra o processo de regularização fundiária do senhor Roque Domingos. Solicitou requerimento endereçado ao Procurador de Justiça do Estado de São Paulo para a nomeação de um promotor titular para a comarca de São Luís do Paraitinga. Requereu ao Poder Executivo informações de quando terá início as obras de restauração dos imóveis tombados que ainda não foram iniciadas e qual o valor estimado para a recuperação. Requereu ainda informações de quando terá início as obras de reforma das casas do Conjunto Habitacional João Batista Cardoso e do Conjunto Habitar Brasil, que foi duramente afetado pela enchente de 2010. Solicitou para que a administração promova melhorias consideráveis nas estradas dos bairros do Puruba e Medeiros e solicitou ainda informações acerca do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Quais os beneficiários e quando o recurso virá para o nosso município. E em seguida fez críticas aos números excessivos de caminhões com carga altíssima de tora de eucalipto pertencente à empresa Breda, que trafegam pelas estradas vicinais municipais e pela rodovia Oswaldo Cruz de maneira imprudente, importando perigo aos outros usuários e causando dano ao erário público municipal, sem sequer contribuir com nenhum tipo de tributo para o município, ressaltando que tais eventos justificam a aprovação do projeto de lei número 8 de 2014 de sua autoria. Após, o vereador Jairo pronunciou-se explicitando as dificuldades de tarifar esse tipo de atividade, plantio e tráfego de eucalipto, sendo possível apenas a criação de pedágio para a tributação dos gigantescos caminhões, mas que é necessário avaliar os prós e os contras de tal medida. Em resposta, o vereador Marcelo afirmou que medidas para inibir a referida atividade devem ser tomadas e, não obstante, solicitou ao Poder Executivo que seja limpo o terreno de sua propriedade, Prefeitura Municipal, no bairro Santa Terezinha, pois a sujeira está provocando a aglutinação de escorpiões. Solicitou também a visita da Defesa Civil a um morador do bairro do Alvarenga para averiguar uma situação de risco. Por último, a possibilidade da Prefeitura adquirir um acervo cultural de terceiro. Todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade. O vereador Walter Carlos Barbosa requereu ao Poder Executivo que interceda junto ao DR para analisar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na Avenida Celestino Campos Coelho, mais precisamente em frente à oficina do TOR. O requerimento foi aprovado pelos vereadores presentes. O vereador Marco Antônio dos Santos requereu ao Poder Executivo Municipal que interceda junto aos órgãos competentes para que informe sobre os motivos pelos quais se impede a construção da sede da Câmara Municipal no terreno que se encontra vago no bairro do Várzea dos Passarinhos. O requerimento foi aprovado pelos vereadores presentes. Em seguida, o presidente conferiu o uso da tribuna livre, sendo prejudicado pela ausência dos inscritos. Ato contínuo, o presidente deu início à ordem do dia, colocando em única discussão e votação as moções 137 e 138 de 2013 e as moções 42 a 50 de 2013, sendo todas aprovadas pelos vereadores presentes. No outro passo, o presidente deu início à explicação pessoal. Com a palavra, o vereador Jairo Sebastião agradeceu a todos os vereadores e ao vereador Luiz Roberto pela moção de pesar,
consignado aos familiares da senhora Maria Aparecida Lopes Frade. Com a palavra, o vereador Marcelo Toledo teceu comentários acerca dos requerimentos de sua autoria sobre o número 32 e 34 de 2014. Com a palavra, o vereador Wanderson Virgílio Campos dos Santos comentou uma série de requerimentos, indicações e ofícios de sua autoria. Primeiramente, ele se referiu à indicação que visava fornecer transporte público aos moradores do bairro do Alto do Cruzeiro que enfrentam dificuldades para trazer seus filhos para a escola, afirmando que persistirá na busca de tal pretensão. Posteriormente, ele remeteu ao outro requerimento realizado juntamente com o vereador Luiz Roberto Antunes, que tinha como escopo obter a prestação de contas dos órgãos que recebem subvenção do Poder Executivo Municipal, indagando a respeito do atraso de alguns repasses, pois tais já estão aprovados desde novembro do ano anterior. Citou também trechos da resposta emitida a um ofício pelo Departamento Jurídico do Poder Executivo. Comentou acerca do requerimento que tratava do Centro Esportivo Rei Canário, que não foi inaugurado e se encontra sem manutenção, e do ofício que visava a instalação da rede de esgoto em localidades do distrito de Catuçaba. Comentou também acerca do ofício que visava a instalação do ponto de ônibus em uma pequena rodoviária no aludido distrito. Por fim, parabenizou o prefeito municipal pelos vários serviços já concluídos e, na sequência, comentou o ofício encaminhado ao DR, que tinha o intuito de analisar a possibilidade de colocar iluminação na rodovia Dr. Oswaldo Cruz, no trecho que compreende entre os dois trechos de acesso ao centro urbano do município. Com a palavra, o vereador Nivaldo parabenizou a atitude do padre Tequinho por colocar envelopes para os fiéis colaborarem com doações para a compra de bancos da igreja. Na sequência, informou que o prefeito Alex conseguiu a doação dos bancos para a igreja e, no outro passo, pediu para que o padre Tequinho utilize as doações dos fiéis para a compra de outros objetos para a igreja. Por fim, informou que protocolou o título de cidadão luizense consignado ao padre pelos relevantes trabalhos que vem prestando ao município. No momento, a vereadora Edilene informou que no ano anterior já havia pedido o título, mas que os dois poderiam assinar juntos. Nada mais havendo a tratar, o presidente Nivaldo Alessandro de Medeiros declarou encerrada a presente sessão e eu, Edilene Alves Pereira de Oliveira, primeira secretária, acompanhei e supervisionei a presente ata, que aprovada segue assinada por todos os vereadores presentes. Está em discussão a presente ata. Com a palavra, Luiz Roberto Antunes. Excelentíssimo senhor presidente, nós vereadores, senhores que nos prestigiam. Aqui eu queria discutir sobre a fala do senhor presidente, que ele indagou que os bancos da igreja seriam doados, que o prefeito tinha comentado com ele que já havia essa doação. E nisso houve até um equívoco, né, presidente? Que não foi culpa do prefeito, muito menos do padre, que na verdade o que houve foi a Mitra que vai fazer a compra e quem vai pagar realmente vai ser o dinheiro das doações do povo luizense. Então, o prefeito não agiu, obviamente, de outra forma, e ele ficou surpreendido quando falaram para ele, não, nós não vamos dar os bancos fazer doação. Sim, a Mitra encomendou os bancos e quem vai pagar é com os envelopes que está com a população e não da maneira que o presidente, não de má fé, fez o uso dessas palavras. Obrigado. Continua a discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que foi favorável permaneça como se encontra, foi contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura da pauta. Segunda sessão ordinária em 25/2/2013. Expediente dos excelentíssimos senhores vereadores ou comissões. Requerimento número 48, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Wanderson Virgílio Campos dos Santos, requerendo ao Poder Executivo Municipal que se empenhe na possibilidade de alambrar o entorno da unidade escolar do núcleo do Alvarenga, delimitando-se suas dependências. Requerimento número 49, de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Wanderson Virgílio Campos dos Santos,
requerendo ao Poder Executivo Municipal a revitalização do trailer odontológico que se encontra parado no bairro do Alvarenga. Requerimento número 50 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Wanderson Virgílio Campos dos Santos, requerendo ao Poder Executivo Municipal para que analise a viabilidade de dar maior segurança à sala de vídeo da unidade escolar do bairro do Alvarenga. Requerimento número 51 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Wanderson Virgílio Campos dos Santos, requerendo reiteradamente ao Poder Executivo Municipal que se manifeste quanto à possibilidade de melhorias no leito carroçável do bairro do Caeté. Requerimento número 52 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Wanderson Virgílio Campos dos Santos, requerendo reiteradamente ao Poder Executivo Municipal que envie a esta edilidade informações sobre a comprovação do cumprimento dos ditames da Lei 996 de 2001 e a aplicabilidade da Lei 1650 de 2013 em face ao Festival de Marchinhas. Requerimento número 53 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Wanderson Virgílio Campos dos Santos, requerendo reiteradamente ao Poder Executivo Municipal para que envie a essa edilidade prestações de contas do último trimestre do exercício financeiro de 2013, no qual não se encontram nas informações anteriormente enviadas a esta Casa de Leis. Outro assim solicita demonstrativos que constem a porcentagem aplicada correspondente a 60% e aos 40% e a aplicação total do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, bem como o total aplicado no ensino, que corresponde a 25% da receita resultante de impostos. Requerimento número 54 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Wanderson Virgílio Campos dos Santos, requerendo ao Departamento de Estradas Rodagem, DR, que pondere sobre a viabilidade de instalar um redutor de velocidade do tipo sonorizador no bairro dos Caetanos, mais precisamente nas proximidades da escola lá existente. Requerimento número 55 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Marcelo Henrique Santos Toledo, requerendo ao setor competente do Poder Executivo Municipal que promova a derrubada e remoção de algumas árvores de grande porte que ameaçam de forma assustadora a residência da senhora Celina, Senira, moradora do bairro do Alvarenga, e da outras providências. Requerimento número 56 de 2014, de autoria do Poder Executivo Municipal, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Marcelo Henrique Santos Toledo, requerendo ao setor competente do Poder Executivo Municipal que promova melhorias consideráveis em um braço da estrada municipal que conduz ao bairro do Celado, tendo como marco inicial o rancho usado para fazer comida, afogado, por ocasião da realização da festa religiosa da comunidade, e findando no Bar da Silva, e ou então na casa da Dona Lourdes Lobo e da outra providência. Requerimento número 55 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Marcelo Henrique Santos Toledo, requerendo ao setor competente do Poder Executivo Municipal que informe esta Casa de Leis o mais breve possível se há obras de reformas e melhorias nas casas do Conjunto Popular João Batista Cardoso, Habitar Brasil. Serão reiniciados ainda neste ano de 2014. Requerimento número 58 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Marcelo Henrique Santos Toledo, requerendo ao setor competente do Poder Executivo Municipal que informe a esta Casa de Leis se existe previsão de quando será iniciada a execução das obras, construção de casas, para que pessoas contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida do Ministério das Cidades e da outras providências. Requerimento número 59 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Marcelo Henrique Santos Toledo, requerendo ao setor competente do Poder Executivo Municipal que promova melhorias consideráveis no bairro dos Medeiros, tendo como ponto de partida ao lado da Capela de São Cosme e Damião, findando nas proximidades da porteira do senhor Tuta. Requerimento número 60 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Marcelo Henrique Santos Toledo, requerendo ao Executivo Municipal que tome providências com relação à infestação de pombos na rodoviária e da outras providências.
Requerimento número 61 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Wanderson Virgílio Campos dos Santos, requerendo ao Poder Executivo Municipal que informe esta Casa de Lei se após a conclusão da obra da Igreja Matriz, irá permitir o fluxo de veículos na rua Cônego Costa Bueno, tendo em vista figurar-se esta um atalho aos motoristas que circula na Praça Doutor Oswaldo Cruz e deseja acessar o bairro Benfica. Requerimento número 62 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Wanderson Virgílio Campos dos Santos, requerendo ao Poder Executivo que pondere sobre a troca da lixeira de madeira que se encontra ao lado da Igreja do Rosário. Requerimento número 63 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Wanderson Virgílio Campos dos Santos, requerendo reiteradamente a substituição da lixeira posta no bairro São Caetano, especificamente a que se acha fixada à margem da rodovia, por outra que depreenda maior capacidade de acondicionamento. Requerimento número 64 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Wanderson Virgílio Campos Toledo, solicitando ao Sabesp a possibilidade da inserção de rede de esgoto na rua Afonso Donizete da Silva, no conjunto residencial Santa Terezinha. Indicação número 9 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Wanderson Virgílio Campos dos Santos, indicando ao Poder Executivo a instalação de uma cobertura na quadra e proteção da arquibancada no núcleo escolar do bairro do Alvarenga. Indicação número 10, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Wanderson Virgílio Campos dos Santos, que construa mais uma sala de aula em cada núcleo escolar rural, utilizando para tal verbas do Fundeb, ou que seja feita uma sala por ano em uma unidade escolar, com a inclusão na LOA. Indicação número 11, de autoria do excelentíssimo senhor vereador José Carlos Monteiro de Campos, indicando ao Executivo Municipal que designe agentes de trânsito durante os finais de semana e preferencialmente no período noturno para fazerem a fiscalização dos condutores de veículos no distrito de São Pedro de Catuçaba. Moção número 9 de 2014, de parabenização, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros e ratificada pelos demais pares, consignada aos festeiros do ano de 2014 do Encontro de Folia de Reis, face ao êxito logrado pela Sacra Festança. Moção número 10 de 2014, de parabenização, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros e ratificada pelos demais pares, consignada ao sargento da PM Sidney Leandrin Nascimento e a todos da Corporação da Polícia Militar por proverem com saliente vigoramento o policiamento ostensivo e garantirem a ordem pública durante o 29º Festival de Marchinhas no ano de 2014. Moção número 11 de 2014, de parabenização, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros e ratificada pelos demais pares, consignado ao ilustríssimo senhor Gustavo Salinas por lograr o segundo lugar no 29º Festival de Marchinhas realizada no ano de 2014. Moção número 12 de 2014, de parabenização, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros e ratificada pelos demais pares, consignado aos ilustríssimos senhores Tavinho Lima e Poli Brandani pela conquista do prêmio Dodô Coador, júri popular, no 29º Festival de Marchinhas realizado em 2014. Moção número 13 de 2014, de parabenização, de autoria do senhor vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros e ratificada pelos demais pares, consignado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Alex Eusébio Torres, em face do sucesso logrado pelo 29º Festival de Marchinhas. Moção número 14 de 2014, de parabenização, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros e ratificada pelos demais pares, consignada ao funcionário público Curiango, assim como a todos os servidores públicos municipais que se dispuseram a laborar extraordinariamente e assiduamente no período do 29º Festival de Marchinhas. Moção número 15 de 2014, de parabenização, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros e ratificada pelos demais pares, consignado ao ilustríssimo senhor diretor municipal de cultura, Gilberto Leandro Cursino dos Santos Barbosa, bem como a sua eficiente equipe,
Face o sucesso empreendido no 29º Festival de Marchinhas realizado no ano de 2014. Moção número 16 de 2014 de parabenização de autoria do excelentíssimo senhor vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros e ratificada pelos demais pares, consignada ao ilustríssimo senhor Ricão Moradei por lograr a terceira colocação no 29º Festival de Marchinhas realizado em 2014. Moção número 17, de parabenização de autoria do excelentíssimo senhor vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros e ratificada pelos demais pares, consignada aos ilustríssimos senhores Camilo Frade e Caio Frade pela conquista do primeiro lugar no 29º Festival de Marchinhas, assim como vencedores do prêmio Melhor Intérprete do festival realizado em 2014. Projeto de lei número 8 de 2014, de autoria do vereador Marcelo Henrique Santos Toledo, que dispõe sobre a limitação de veículos pesados nas estradas rurais no município de São Luís do Paraitinga e dá outras providências. Ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Luiz Roberto Antunes, dispondo sobre a concessão de título de cidadão luizense ao ilustríssimo senhor padre José Afonso Lobato. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 2 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Wanderson Virgílio Campos dos Santos, dispondo sobre a concessão de título de cidadão luizense ao ilustríssimo senhor deputado estadual Luiz Carlos Godinho Teixeira. Primeira discussão e votação da emenda número 1 ao projeto de lei número 4 de 2014, de autoria do vereador Marcelo Henrique Santos Toledo, que declara como patrimônio histórico, cultural e ambiental do município de São Luís do Paraitinga o Ribeirão do Chapéu e dá outras providências. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 5 de 2014, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que dispõe sobre reajuste de vencimentos para o cargo de servente da Câmara Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 6 de 2014, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores e empregados públicos da Câmara de São Luís do Paraitinga. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 7 de 2014, de autoria do vereador Wanderson Virgílio Campos dos Santos, que altera o dispositivo da lei 1334, de 30 de novembro de 2009, que institui o Campeonato Luizense de Futebol e dá outras providências. Única discussão e votação do veto total aposto ao autógrafo de lei número 63 de 2013, referente ao projeto de lei número 59, que dispõe sobre a proibição da comercialização de qualquer produto ou serviço para os alunos das instituições de ensino fundamental e centros municipais de educação infantil mantidos pela Prefeitura, no interior dos respectivos prédios. Única discussão e votação do veto parcial aposto ao autógrafo de lei número 70 de 2013, referente ao projeto de lei número 72, que dispõe sobre a aquisição de bem imóvel pela administração pública, observando o artigo 102 da Lei Orgânica Municipal. Tribuna livre. Inscrito: Amarildo Ribeiro Dias. Registro, protocolo efetivado na data de 20 de fevereiro. Definição do tema. Questão: até quando conseguiremos preservar a cidade de São Luís do Paraitinga como cidade propícia à urbanidade, ou estaremos cada vez mais submetidos à visão e intervenção de agentes e autoridades externas que decidem politicamente o que é e como a cidade deve ser? Segundo, a implantação de uma Rua da Música é realmente necessária, promissora, inteligente ou não passa de uma proposta para transformar as pessoas em público, espaço para comércio e mais, um grande engano ou falta de percepção? São Luís do Paraitinga, 21 de fevereiro de 2014. Passaremos agora a palavra dos vereadores. Com a palavra o vereador Jair Sebastião. Com a palavra José Carlos Monteiro. Com a palavra Luiz Roberto Antunes.
Excelentíssimo senhor presidente, nós vereadores, novamente as pessoas que nos honram com suas presenças, gostaria de fazer 2 requerimentos. Para que verificar a possibilidade de colocar uma rota escolar em frente a toda a escola. Obviamente, que tem pessoas que estão querendo adotar os nossos jovens. E nós precisamos inibir esse trabalho que está sendo fácil para eles. Esses que estão falando são as pessoas de má intenção, querendo vender produtos ou comercializar coisas que não são, são totalmente ilícitas. E também, para o prefeito municipal, que se tem condições de colocar uma câmera na entrada do banheiro público lá na pracinha, o qual também está sendo utilizado por pessoas que, com pouca boa intenção, que está fazendo daquele local público de comércio ilegal, e como diz muito bem a professora Dilene, e produtos ilícitos. Obrigado. Está em discussão os requerimentos propostos pelo vereador Roberto. Está em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como se que for contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Com a palavra, o vereador Marcelo Henrique. Boa noite a todos presentes. Eu quero fazer um requerimento oral. Eu não tive tempo. Eu recebi um documento da Eva Vilma, que é da Associação Luizense Protetora dos Animais. Como eu acredito que a prefeitura vai passar a subvenção, né, para essas entidades que recebem, e ela pede, nesse ofício, na declaração, reforma e manutenção das baias já existentes no local, construção de novas baias e verba para o pagamento de colaboradores e veterinários, né? Acho que ela faz um trabalho de forma, né, porque ideal mesmo dela, voluntária. Eu acho que ela presta um serviço assim, extraordinário para o município de São Luís. Então, eu acho, apelando ao bom senso, a sensibilidade do senhor prefeito, que ele veja esse requerimento e acate a sugestão da Eva Vilma, né, e mais o pessoal que trabalha com ela lá. Obrigado. Vereador, se me permite, sobre nós oficiamos aquele dia, né, sobre o repasse de verba para as entidades. E eu não tenho como deixar de falar, né, a resposta do Poder Executivo, que é o enriquecimento da entidade e empobrecimento do Estado. Isso é a resposta do Poder Executivo, quando questionamos o porquê não mandou essa casa as subvenções, né? Até agora. Então existem entidades, né, que prestam um serviço essencial à comunidade de São Luís Paraitinga. Então isso é constrangedor, é uma resposta que não poderia nem ter sido caminhada a essa casa. Então reitera o seu pedido aí e esperamos que o Poder Executivo mande a essa casa, né, algumas das subvenções para essas entidades. Obrigado. Bem lembrado, obrigado, senhor. Está em discussão o requerimento proposto pelo vereador Marcelo. Está em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, for contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Com a palavra, o vereador Marcos Antônio. Com a palavra, o vereador Wanderson Virgílio. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, primeira secretária, nobres companheiros vereadores, a população que nos honra com a sua presença. Queria fazer aqui 3 requerimentos ao Poder Executivo. Um é questionando, só para tirar a dúvida, se o Dirceu Diniz, né, que acho que, se não me engano, foi candidato a vereador, se ele é funcionário da prefeitura. Só para tirar a dúvida. E
queria fazer uma indicação do calçamento do morro do bairro Bom Retiro, na proximidade da propriedade do seu Luizão Jeremias, na antiga escola do Bom Retiro, um morro bem íngreme, então a possibilidade de estar calçando, a indicação, né, para que possa futuramente estar calçando esse morro. E o outro é que o Poder Executivo interceda junto à Sabesp de um relatório que enviei ao Cláudio Catayama, né, da Sabesp, diretor-geral da Sabesp. O novo vereador Roberto participou dos ofícios de requerimento que eu encaminhei à Sabesp, mas esse relatório eu encaminhei diretamente ao Cláudio Catayama, então eu queria que fosse feito o requerimento, que o Poder Executivo também intercedesse. Esse relatório diz em alguns bairros que tem água e não tem tratamento de esgoto. Alguns bairros são perímetro urbano, né? Outros que entraram no plano diretor estão em fase de elaboração ainda, em projetos, mas o bairro dos Pimenta tem água da Sabesp, não tem rede de esgoto. O bairro Santa Terezinha, eu expliquei ali que tem aquela rua, se não me engano, Afonso Donizete, que não tem água, mas também não tem tratamento de esgoto. Fundão do Vitório, né, novo vereador? O novo vereador já pediu, o Roberto Damasio, e é uma luta nossa. Também, quer dizer, não tem água e não tem esgoto, mas entrou no plano diretor como perímetro urbano. A rua do final do Habitat Brasil, que também tem água e também não tem tratamento de esgoto. E lá é pior ainda porque o esgoto está a céu aberto ali. Então esse relatório que eu enviei ao Cláudio Catayama, eu vou encaminhar ao Poder Executivo, que ele também direcione a Sabesp. No mais é só isso, obrigado. Está em discussão o requerimento proposto pelo vereador Wanderson. Está em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que foi favorável permaneça como se encontra, foi contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Com a palavra, o vereador Walter Carlos Barbosa. Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, primeiro secretário, funcionários da casa, nobres vereadores e o povo que nos honra com a sua presença, boa noite. Senhor presidente, tive apenas um requerimento a caminhar ao Poder Executivo, estive analisando todas as proteções, a passarela da ponte central, a passarela que dá acesso à rodoviária e essas guardas de estrutura metálica da beira do rio, da Vargem dos Passarinhos. Eu já fiz requerimento há um tempo atrás, vou fazer novamente, que o Poder Executivo tome consciência de estar realizando a pintura novamente. Nossa cidade é uma instância turística, por um lado dá um embelezamento da cidade e também para a durabilidade, a qualidade do produto que foi instalado. Então deixo um requerimento ao Poder Executivo, que ele tome consciência e promova a pintura de novo de todas essas proteções que está instalada na nossa cidade. E também posso deixar os parabéns ao seu prefeito, que ao corrimão que foi feito ao lado do centro pastoral, fiz requerimento do gestão passada e não foi feito. Esse ano, o ano passado fiz de novo. A gente entende que o vereador faz o requerimento, mas a gente tem que entender que a prefeitura tem muito serviço a ser feito, tem que ser feito dentro do cronograma. Então, está sendo executada a obra lá do centro pastoral. Deixo meus parabéns ao prefeito, que é muito importante para o nosso município. Muito obrigado, boa noite. Está em discussão o requerimento proposto pelo vereador Walter. Está em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que foi favorável permaneça como se encontra, quem for contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Com a palavra, a vereadora Edilene. Boa noite àqueles que não estavam presentes quando eu fiz uso da tribuna. Senhor presidente, eu venho aqui fazer alguns requerimentos orais. 2 deles eu até convido o vereador Alemão para que assine junto comigo, porque são matérias referentes ao distrito de Catuçaba e o senhor é o vereador de Catuçaba. Primeiro deles,
2 tabelas de basquete para a escola Maria Vitória. Quadra lá, criançada, ótimo, tudo, mas não tem tabela de basquete. Então o professor não pode estar ensinando basquete, pois não possui as tabelas. Então fica aí ao prefeito, não é uma coisa cara, fica aí o pedido para que seja colocada essas tabelas, ou fixa, ou móvel, como ele achar conveniente. Um outro requerimento também, esse endereçado à Sabesp, eu gostaria que você assinasse comigo também, Alemão. Caçaba, de vez em quando queima as bombas e exala um mau cheiro danado lá. A Sabesp tem uma única bomba. Quando queima esta bomba, ela traz para arrumar e larga o esgoto caindo no rio, o que proporciona um prejuízo ao meio ambiente e também um mau cheiro para o distrito de Caçaba. Essa bomba não é cara. Então, o que nós estamos pedindo para a Sabesp? Para que ela tenha uma bomba reserva, para que quando dê problema em uma, ela seja substituída e não cause aí danos ao meio ambiente, jogando os dejetos no rio. Um outro requerimento, também relacionado à educação, os professores da rede municipal, eles precisam de aperfeiçoamento. Muitos deles não têm condições financeiras de arcar com uma pós-graduação ou até um mestrado. Tem aqui em São Luís o Instituto, o INEC, que ministra aulas de pós-graduação. O que eu solicito ao Executivo? Que faça uma parceria com o INEC e possa, eu não sei se pagar integralmente a esses professores ou até uma bolsa de 50%, mas que faça um incentivo para que os professores possam estar aí se atualizando. Um outro requerimento, esse foi feito pelo pessoal da terceira idade, que ali na rua da minha casa tem um local onde eles jogam baralho. E parece que o proprietário solicitou o imóvel. Qual é o pedido das pessoas que ficam ali jogando baralho? Solicitando à prefeitura que alugue um local, ou este mesmo local, ou um outro local onde ele ache conveniente, para que essas pessoas possam continuar a jogar baralho, porque o proprietário pediu o imóvel ali. E eles jogam o dia inteiro e à noite também, mas que seja um local aqui no centro para que essas pessoas tenham o que fazer. O vereador Roberto Damasio já fez aí uma solicitação para que construa mesmo um prédio, né? Sabe uma parte, professora? Pois não. O local designado para locação do pessoal da terceira idade, só está faltando o doutor João Luiz preparar documento, já está no nosso plano PPA, já foi incluído. A assistente social, a Ana Paula, está trabalhando, está animada para começar os trabalhos ali, só esperando passar o carnaval para dar andamento. Graças a Deus. Então, vem a minha solicitação até que essa obra fique pronta, para que a terceira idade tenha um local para se encontrar, se reunir, que seja alocado um imóvel, pode ser uma coisa pequena, eu acredito que não fique caro para a prefeitura, para que eles possam continuar tendo o seu lazer. Meus requerimentos são só esses, vereador. Está em discussão os requerimentos propostos pela professora Edilene. Está em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, que for contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Passaremos agora à ordem do dia. Está em única discussão e votação o projeto de decreto legislativo 1/2014. Está em única discussão. Ninguém se manifestando, está em única votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, que for contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Está em única discussão e votação o projeto de decreto legislativo 2/2014. Está em única discussão. Ninguém se manifestando, está em única votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, que for contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Está em primeira votação a emenda 1 ao projeto 4/2014. Está em primeira discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo Henrique Santos. Pulou o quê? Esse projeto, que é o projeto de lei 04/2014,
de autoria do vereador Marcelo Henrique Santos Toledo, que declara como patrimônio histórico, cultural e ambiental do município de São Luís do Paraitinga o Ribeirão do Chapéu e da outras providências. Na verdade, esse projeto de lei ele é inspirado, né, num projeto de autoria do deputado do PSOL, Raul Marcelo, que fez um projeto na região do Vale do Ribeira, né, no rio Ribeiro de Iguape, que eu acho que no estado de São Paulo até hoje é o único rio não contido, não conseguiram, e ele lutava contra a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, o senhor Antônio Emílio de Moraes, que tinha por objetivo contratar, de promover a construção de hidrelétricas, de represas, que ia beneficiar exclusivamente deles. Então é um projeto muito interessante, principalmente na perspectiva cultural, histórica, a justificativa dele. Até hoje, até agora, não conseguiram barrar o rio, deter o rio, graças à luta. Eu, uns anos atrás, realmente eu estive lá, participei também, mas infelizmente nesse período eu não estava na vereança, então era um tanto complicado, né? E um dos artigos dele ele fala da questão. Será que eu consigo achar aqui meu processo? Não então, mas votar o projeto também. É um artigo que seria muito importante a permanência dele, porque fragiliza e detona muito o projeto, né? Eu não tenho oportunidade, talvez na outra semana eu tenha oportunidade para mostrar o Ribeirão do Chapéu, que ele é genuinamente luizense, ele nasce e morre dentro do município, e todo o trajeto como ele vai passando e vê o impacto que se tem. E um dos impactos mais fortes e violentos é a questão do herbicida. A gente vê uma plantação de eucalipto da fibra no ano 2004, a quantidade de herbicida, de defensivos na margem do rio. Isso é um verdadeiro absurdo. A gente vê aí a polícia florestal com TC, fulano de tal tem que recuperar não sei tantas árvores, outro aquilo de lá, o Ministério Público, e fecha os olhos para o impacto, né, com uma destruição tão violenta. Eu acho que essa coisa não inibe atividades debaixo de um trato, por exemplo, as pessoas que tiram areia na canoa ali, naquela coisa. Não vai ter. Agora, o rio sofre a degradação, o assoreamento, destruição da mata ciliar. E a intenção é trabalhar isso, né? Ia levar nas escolas, você tendo essa lei, mas a supressão desse artigo, praticamente, se ele não mata o projeto totalmente, ele deixa o projeto, você não tem como andar, né? Você vai estar vegetando. Vereador, vocês me dão uma parte? Boa. Nós estamos falando sobre a emenda, certo? Que é de um artigo da emenda, no qual o senhor diz, quaisquer que seja a atividade. Ficou bem explícito, por isso que eu faço parte dessa comissão. Nós achamos melhor que o Rio já tem defesa por lei federal. Então, acho que essa emenda, acredito eu, que deve ser votada favorável à emenda, porque senão vai estar entrando em contradição o próprio. A questão de ser a lei federal nada impede. Eu lembro em 1998, com uma ação civil pública, eu fiz uma lei que era a questão das rampas, do rebaixamento. A Câmara aprovou, o então prefeito Danilo não cumpriu, peguei 500 e poucas assinaturas, entrei no Ministério Público, ele teve que cumprir. E demais outras pessoas também, tanto que hoje você está vendo aí essa questão da necessidade de você facilitar o acesso em diversas repartições públicas. E eu conversei com o promotor na época, era o Dr. Manuel. Dr. Manuel, mas se tem lei estadual e federal, mas você está no município, nada impede de você fazer a lei também, né? Então, você não pode ficar dependendo exclusivamente dessas leis, mas você pode criar essas leis também e adequando a característica. É isso. Por enquanto, obrigado. Eu só queria aproveitar o ensejo, senhor presidente, eu tinha solicitado autorização para fazer uma projeção de slide sobre o projeto de minha autoria que proíbe a circulação de carretas na área rural. E esses slides, a hora que eu for apresentar aqui, eles são muito relevantes, as imagens são muito fortes, inclusive o vereador Wanderson aí está enviando um ofício para a direção da Fibra, né? Só que a discussão com ele dá-se em outro plano. Mansinho assim,
não funciona, porque o grande capital não para, é lucro, ele sai a qualquer hora do dia, eles não respeitam nada. Já falei aí, a margem. E esse slide mostra as pontes quebradas, a dificuldade de passar quando vem um carro com outro, que essa estrada foram construídas há 80, 100 anos, principalmente quando começou a pecuária de leite, não sofreu praticamente melhorias nenhuma. E eu vou preparar melhor, que não vai ter tempo, mas para ver, eu gostaria que a população acompanhasse, ver o horário, eles circulam à noite, de manhã à tarde, final de semana. Só para citar rapidamente um exemplo, em 2008, o Gilmar do Camargo fazendo um passeio a cavalo aí para a zona rural, né, já que você quer trabalhar muito com o turismo rural, indo do lado do São Roque, a carreta quase esmagou o público e os animais que estavam ali, por Deus mesmo. Os caras falaram, pô, como é que eu vim no município no final de semana para usufruir da paisagem? Marcelo, a gente está discutindo a emenda do projeto do Rio. Aí depois na explicação pessoal. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Wanderson Virgílio. Novamente, boa noite a todos. Só rapidamente aqui, comentando que o novo vereador Roberto falou, eu sou presidente da Comissão Justiça e Redação, o novo vereador é secretário e o Walter Alemão é membro. Propomos essa emenda ao projeto, porque a palavra proibir ela é forte, né? Então proibir qualquer tipo de construção, de atividade no Rio do Chapéu fica complicado, porque a legislação do meio ambiente ele já proíbe várias coisas, mas existe brechas, né, para fazer ponte, fazer outras coisas que a legislação também permite. E o projeto em si de transformar em patrimônio histórico, cultural, eu sou favorável, mas a esse item, esse artigo 2, que era de proibir qualquer tipo de atividade no Rio, foi o qual nós tiramos do projeto. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra é do Jairo. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa. A observação do vereador Wanderson e do Roberto é muito pertinente, porque todos sabemos que o Rio do Chapéu tem um problema sério quando a água desce com muita força lá na barra, represa o rio Paraitinga. Então é uma das enchentes que nós temos aqui em São Luís, é a enchente de rio abaixo. E se nós engessarmos o rio, que proíba todo esse tipo de operação, de obras, nós vamos ficar sem saída. Então eu acho que foi muito pertinente e eu também concordo. Pois não. Não, exatamente, um dos motivos que nós colocamos essa emenda é por isso, que a gente vê lá que o Rio do Chapéu vem de encontro com o Paraitinga. Se nós estamos lutando para que colocamos ele andando paralelo ali. Se a gente proibir total e qualquer mudança no meio do rio, nós podemos jogar essa ideia fora e teremos novas enchentes aqui no rio. E isso que eu acho que é importante nós estarmos sempre atentos do seguinte: as enchentes de São Luís são dois tipos de enchente, e eu quero sempre insistir nisso para que nós não esqueçamos. A enchente de rio abaixo é perigosíssima, porque o rio sobe em 40 minutos, 50 minutos. Foi o que aconteceu em 96. Aquela obra que o Roberto falou, de acertar a foz do Chapéu, é fundamental para que nós não tenhamos mais esse tipo de enchente com a influência que teve em 96 e em 2010. Em 2010, a água só chegou a 6 metros na praça, porque o Rio do Chapéu ficou obstruiu o Paraitinga. E depois, numa audiência pública que nós fizemos na escola, uma moradora da região de Catuçaba disse: olha, depois que o Rio do Chapéu represou o Rio Paraitinga represou o Rio do Chapéu em alguns minutos, em algumas horas. Então, você vê a influência desse rio em relação às enchentes e em relação também à nossa hidrologia, ao sistema, à bacia dos nossos rios aqui em São Luís. Muito obrigado. Continua a discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, que for contrário que se levante. Ninguém se...
aprovado por 7 a 1. Está em primeira discussão o projeto de lei 5/2014. Está em primeira votação. Discussão. Ninguém se manifestando. Está em primeira votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra. Que for contrário, que se levante. Ninguém se levantando. Aprovado por todos os vereadores presentes. Está em primeira discussão o projeto de lei 6/2014. Está em primeira discussão. Ninguém se manifestando. Está em primeira votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra. Que for contrário, que se levante. Ninguém se levantando. Aprovado por todos os vereadores presentes. Está em primeira votação o projeto de lei 7/2014, de autoria do vereador Vâncio Virgílio Campos. Está em primeira discussão. Ninguém se manifestando. Está em primeira votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra. Se for contrário, que se levante. Ninguém se levantando. Aprovado por todos os vereadores presentes. Está em única discussão o veto total do autógrafo de lei 63/2013. Vai ser nominal. Então, para que proceda o seu voto, Marcos Antônio dos Santos. A favor ou contra o veto? A favor do veto. Com a palavra, o vereador Jairo Sebastião. A favor ou contra o veto? Com a palavra, o vereador Luiz Roberto Antunes. Favorável. Com a palavra, o vereador Marcelo. Com a palavra, o vereador Walter Alemão. Com a palavra, o vereador Walter Alemão. Com a palavra, o vereador Wanderson Virgílio. A favor do veto. Não, já falou. Com a palavra, o vereador Edilene. Está em única votação o veto parcial do projeto de lei 70/2013. Está em única discussão o veto parcial do projeto de lei 70/2013. Mas não podemos fazer nenhum comentário? Só votar simplesmente? Não, pode fazer. Pode? Está em discussão. O senhor está falando só voto só. Está em discussão o veto parcial 70/2013. Com a palavra. Esse veto ele é de autoria do Poder Executivo, sendo que o projeto também foi de autoria do Poder Executivo. Nos mandaram, né, o projeto num dia, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara marcou uma sessão extraordinária, foi aprovado unânime por todos os vereadores, foi aprovado num dia um projeto da autoria do Poder Executivo da compra do terreno da Câmara Municipal, e no outro dia o próprio Poder Executivo que mandou o projeto vetou o projeto. Alguns artigos que era o principal, que era o da compra do terreno. E passou pela comissão também de Justiça e Redação, mas no projeto a data de pagamento seria no outro dia. Como vetou, mesmo que nós aprovássemos, fosse contra o veto, como é que vai comprar com data? Já passou a data do pagamento. Então, somos a favor do veto, que ele também não veta total, né? Ele veta alguns artigos que é da compra, mas a compra do terreno ainda fica em aberta, né? Então, torcemos aí que seja comprado esse terreno para que seja construída a Câmara. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, Luiz Roberto Antunes. Senhor presidente, também sou favorável, de outra maneira, de não ser favorável, que o objeto da aquisição se perdeu. Mas que eu gostaria de deixar aqui a minha indignação por ter o Executivo mandar esse projeto para cá, se é de autoria dele. Depois ele viu erro ou provável erro, no qual foi a publicidade. Que a Câmara aqui, pelos pares aqui que constam a Câmara Municipal, mais legitimidade que nós, vereadores eleitos pelo povo, ele não acatou esse trabalho que foi feito por nós, vereadores.
Para mim isso foi um descaso, se ele não quisesse comprar, talvez não mandasse seu projeto então. Como a casa devolveu o dinheiro, nós ficamos cientes que a aquisição seria ali. Um dos motivos pelos quais nós fomos favoráveis à aquisição daquele imóvel da dona Cristina, esposo do Danilo, talvez não seja por isso que não tenha feito, talvez não seja, que seria para que o patrimônio voltasse a ser erguido ali, seria mais um casarão se recompondo no centro histórico, e para mim a maneira que ele agiu, fizemos a sessão extraordinária, todos os vereadores animados de fazer um trabalho desse, o presidente, parabéns, querendo fazer um esforço para fazer essa aquisição, para que essa casa tenha uma sede própria, deixar de pagar aluguel. Está de parabéns o presidente pela sua atitude. Só uma parte, Roberto. Pois não? E a nossa parte a gente veio bem feito, porque foi, né, foi mandado lá, depois o próprio João Luiz esteve aqui e nos falou que a gente poderia ter feito a aquisição, porque o nosso procedimento era legal. Então, a nossa parte a gente fizemos bem feito. Exatamente. Então, temos que ser favorável ao veto, mas deixar a indignação dessa casa. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra do Jair Sebastião. Senhor presidente, eu não vou entrar no mérito do projeto de lei, se o nosso trabalho foi certo ou errado. Eu confio em Vossa Excelência, o senhor fez um bom trabalho, junto com a assessoria jurídica e com aqueles vereadores que participaram da comissão, que fizeram um trabalho de 90 dias para escolher um terreno. Eu vou entrar na questão da importância do Poder Legislativo ter a sua própria casa. O Poder Legislativo é a casa do povo, não é nosso. Nós estamos aqui temporariamente. Sabe? Mas a sede é importante que ela fique e que ela seja aberta ao povo para receber a voz do povo, o pedido do povo. Então é fundamental que nessa legislatura nós consigamos construir o prédio da Câmara. O seu trabalho foi muito importante e eu acho que nós todos temos que nos reunir, nos organizar para que o terreno seja desapropriado, que foi uma promessa da prefeitura, e seja cedida. O terreno seja cedido para que possamos construir o prédio que é a casa do povo. Muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra do Marcelo Henrique. É verdade. Tenho aqui reforçar e parabenizar também o que o Roberto falou, e em seguida o vereador Jairo, e também dizer que isso foi frustrante, né? Porque houve um trabalho bastante interessante, mandou para as imobiliárias, fez pesquisa, né? Quando parecia que era só empurrar a bola para dentro do gol mesmo lá, a coisa não saiu, né? Eu acho que a Câmara também deu visibilidade, se aprovar uma lei, isso aqui é coisa mais... Espero que a gente tenha uma resposta satisfatória para saber da possibilidade da aquisição desse terreno mesmo, né? E eu vejo muito também pela questão, principalmente que o Jair falou, mas também de você estar recompondo o acervo, né? Como o Roberto falou também. Ali na praça também, a igreja está voltando, vai ser reformada a casa do seu Toninho do Bairro ali. Acho de procurar compor esse conjunto arquitetônico, que é extremamente importante, e o presidente Nivaldo está de parabéns de estar empenhando nisso aí. Então eu fiquei muito frustrado, principalmente por causa disso, né, que eu achei que já ia começar a ser construído também, né? Mas é só isso, obrigado. Continua a discussão. Só deixar também que é consignado que nós enviamos um ofício essa semana lá para a prefeitura, que seja executado a lei imediata para a compra do terreno. Então a gente está esperando resposta e vamos analisar. Continua a discussão. Ninguém se manifestando, vamos para a votação. Para que proceda seu voto, Marcos Antônio. A favor do veto. Para que proceda seu voto, Jair Sebastião. A favor do veto. Para que proceda seu voto, Luiz Roberto Antunes. A favor. Para que proceda seu voto, Marcelo Henrique. Para que proceda seu voto, Alemão Cotzaba. Para que proceda seu voto, Walter Carlos Barbosa.
Para que proceda seu voto, Wanderson Virgílio. Favor do veto. Para que proceda seu voto, vereadora Edilene. Foi aprovado por todos os vereadores. Passaremos agora à tribuna livre, com a palavra o inscrito Amarildo Ribeiro Dias. Boa noite a todos e às senhoras também. Antes de começar a defender aqui o meu argumento, eu gostaria apenas de ressaltar que, apesar da minha presença aqui ser uma ação política, um ato político, eu não tenho nenhuma pretensão da política enquanto carreira. Então, o uso que eu faço da tribuna é exatamente porque ela é livre e ela é aberta à palavra. Quem dera fosse uma tribuna mais frequentada ainda, né? E ressalto também que o fato da minha presença aqui também se refere à necessidade que nós temos da representação política, né? Eu vejo essa circunstância como a de um conselho tribal, onde as pessoas com mais experiências e mais dedicadas à questão pública se reúnam, discutam, reflitam e decidam. Rua da Música para quê? Desde há muito tempo acompanho o debate sobre São Luís como cidade turística, assim como de alguma forma sempre me interessei e observo seu desenvolvimento sociocultural. Por isso mesmo, desde 2000, hoje como secretário, estou à frente da Culta Ações Culturais, entidade sem fins lucrativos que por suas idoneidade e pertinência estava apta para a acepção da proposta de ponto de cultura em 2009, dentro do programa Mais Cultura do Governo Federal, através da Secretaria do Estado da Cultura, e que acaba de receber, mediante o encerramento do programa, termo de aprovação de sua contabilidade por parte desta Secretaria. Lembro-me de uma remota ocasião em que um cidadão, durante uma reunião na casa de Oswaldo Cruz, colocou como questão se estariam os munícipes interessados na transformação da cidade em cidade turística. Não se cogitava ainda a condição de estância turística. Em outra ocasião subsequente, numa conversa informal, outro cidadão, este ilustre e saudoso Zico, me relatava que a cidade desde há muito já era turística devido às festas, às relíquias religiosas expostas na Igreja da Matriz e ao cenário da Revolução de 1932, quando São Luís foi posto estratégico e por isso mesmo palco de intensos confrontos, deixando por terra despojos de guerra que se transformaram em atrativos após o término da Revolução. Hoje somos visitados, entre outros motivos, como cidade que sobreviveu a um enorme desastre natural.
O que estou tentando demonstrar é que, independente da vontade das pessoas ou de um decreto oficial, a cidade tornou-se turística por contingências naturais e por sua própria circunstância histórica. Assim mesmo, hoje, com a imposição da condição de estância turística, é bastante comum encontrar pelas ruas visitantes sem rumo perguntando: mas o que tem para se fazer aqui? Então, é tão grande o esforço para se criar eventos para agradar o visitante, quanto é vago e insuficiente o reconhecimento das circunstâncias históricas, das contingências culturais e dos potenciais naturais como atrativos turísticos. Em poucas palavras, devo argumentar que a cultura própria e local fez de São Luís uma cidade com potenciais atrativos, sem muita necessidade de implantação de recursos externos e alheios. Por este motivo, cabe aqui a questão: para que uma Rua da Música? Em primeiro lugar, devemos observar que esta iniciativa é amparada por um agente externo, o IFAM, por uma visão estapafúrdia que desclassifica uma cidade como um ambiente propício à urbanidade e a transforma em cidade espetáculo ou cidade palco. A exemplo disso, por ocasião da elaboração do plano diretor, mediante uma visão similar de técnicos da Unesp, teríamos então no bairro de São Sebastião, à beira da rodovia, um enorme galpão de agronegócio para escoamento da produção agrícola e do artesanato. Somente esses técnicos visionários conseguiram visualizar tamanha produção. Ou seja, teríamos sim um enorme elefante branco que em pouco tempo estaria abandonado, como muitas edificações que serviram a paixões políticas. Felizmente, o plano diretor por eles orientado foi literalmente por água abaixo. Mais uma vez, como no caso da empresa de transporte rodoviário já apontado aqui, nos vemos diante da ausência de autoridades de qualquer instância que não se mobilizam nem sequer se manifestam em favor da população dependente daquele serviço ou na iminência de uma ação desastrosa. Devemos nos perguntar: uma proposta como esta de Rua da Música irá funcionar diariamente? O ano inteiro? Como será administrada e quem se apresentará nesta suposta rua? Artistas locais? Temos tantos assim? Certamente ainda não. Isto quer dizer que a população será transformada mais uma vez em público daquilo que a mídia estabelece como espetacular. Em outras palavras, pouca diversidade e muito mais do mesmo. Isto quer dizer, inclusive, que além da praça, do espaço de eventos próximos à rodoviária, agora as famílias que têm seus quintais com fundos para o rio Paraitinga, dentro da área urbana, estarão sujeitas a mais esta imposição e covardia das caixas acústicas, já exageradamente utilizadas em rodeios e carnavais. Temos que reconhecer que esse tipo de acesso deixa vulneráveis as casas ali edificadas, bem como toda a população. Assim como o carnaval, transformado em grande evento, fomentou a instalação de pontos de tráfico de droga na cidade. Esta rua não fará diferente e certamente sujeitará nossos jovens a um tipo de consumo que não é o dos mais sadios, como é o de bebidas e alcoólicas e drogas nas festas rave. São Luís se transfigura cada vez mais numa enorme festa rave. Esta não é senão uma forma diversificada de mercado, que aproxima consumidores em potencial a marcas e produtos. Não é um investimento no ser humano nem em seu bem-estar. Quer dizer que esta, em breve, não será mais uma cidade para se morar e viver? Quer dizer que as noites de descansos para aquelas famílias estarão definitivamente comprometidas? Já passaram pela praça depois de uma noite de balada e perceberam a sujeira e o ar fétido ali deixado pelos frequentadores? É este mesmo tratamento que vamos dar ao nosso rio?
Sabemos que boa parte das obras previstas para a prevenção de enchentes foi mal realizada ou nem se iniciou, e que a Rua da Música é o tipo de proposta baseado numa visão distorcida da cidade como a cidade dos músicos. Se assim o fosse, estes profissionais teriam aqui satisfeitas suas necessidades de estudo e trabalho, não tendo que recorrer às cidades vizinhas. É uma cidade com boa musicalidade, sim, mas outras são mais ainda, como Tatuí e Conservatória. São Luís é também de trabalhadores, de crianças em formação, de silêncio, de tranquilidade e confiança ainda, de famílias unidas que zelam pelos seus descendentes, de paisagem exuberante apesar dos pastos e florestas de eucalipto, e de uma paz ainda que relativa. Portanto, a Rua da Música não é uma medida inteligente, é tacanha e medíocre. Inteligente seria, neste sentido, talvez, a formação e manutenção de uma orquestra para aproveitamento dos jovens músicos iniciados pelo Projeto Guri, que não é um projeto musical em si, mas de cunho social, portanto, prevê estudos somente até os 18 anos de idade e não mais. Ou talvez a construção de um conservatório musical para aproveitamento dos músicos já formados como professores e a formação técnica de muitos outros. Aí sim estaremos fazendo jus a uma pretensa cidade dos músicos. Devemos nos perguntar o que acontecerá na Rua da Música quando não houver música. Não seria esta mais um reduto para desocupados e para o consumo velado de entorpecentes? Chamo aqui a atenção para a necessidade de uma intervenção séria nesse processo, a fim de se revisar e se verificar esse processo, uma repetição, bem como a verba nele empenhada, uma vez que as famílias ali residentes estão sendo constrangidas a ceder seus terrenos à margem do rio para o IPHAN, sob a ameaça de terem que pagar posteriormente pela reforma que este órgão pretende realizar. É preciso discutir mais amplamente com a população para que estejamos certos e esclarecidos dos prós e contras a respeito desta como de outras iniciativas. É preciso insistir nas audiências públicas e também coragem para que estas não sirvam simplesmente para endossar decisões tomadas por minorias dentro de seus gabinetes a portas fechadas. Ou seja, alguma autoridade precisa assegurar que qualquer soberania sobre os recursos que são destinados a obras realizadas na cidade. Não se pode permitir que somente porque um montante tenha sido empenhado, isso corresponda a um comando que deva ser acatado e obedecido. Se tal recurso está destinado ao município, de certa forma pertence ao município. Então nós é que devemos decidir como empregá-lo. Os governos federal, estadual e municipal devem respeito uns à soberania dos outros. Faz-se necessário atentar para a pressa política que o órgão governamental IPHAN tem na realização desse projeto, pois já se trata de campanha eleitoreira e não podemos servir de artifício para a propaganda política, seja de quem for. Devemos estar atentos para estas correrias impostas por tecnocratas a serviço de governos obtusos, pois como tropelias já nos conduziram a absurdas barberagens, como a da reconstrução do edifício da antiga escola João Hebran, cujos os autores de tamanha estupidez devem ter vergonha de inaugurar. Mesmo com tantas promessas feitas, enquanto se projetava a reconstrução da cidade, não se pode nem afirmar que temos uma biblioteca. Mais uma vez, para que uma Rua da Música? Há ainda a necessidade de uma ponte que se evite definitivamente o tráfego de veículos pesados pela Rua do Carvalho, uma vez que já existia um projeto que serviu certamente para privilegiar politicamente outro bairro. O que me traz aqui é a esperança de que muitos de nós ainda estamos realmente empenhados em trabalhar pelo bem da cidadania. Assim conclamos aos que se sensibilizam com tal demanda
a uma observação bastante atenta e carinhosa do momento que estamos vivendo. Trata-se mais do que nunca da circunstância ou oportunidade para um salto de qualidade que uma cidade pode empreender para realmente representar-se como um ambiente propício para a urbanidade, termo que também se compreende na sinonímica da palavra política. Como estudioso de questões ligadas à cultura e à cidadania, mediante as sérias transformações ambientais, bem como a crise de representatividade vivida mundialmente, que observamos cada vez que assistimos a noticiários sobre manifestações populares em vários cantos do globo, quero chamar a atenção para a possibilidade de cada cidade vir a representar exclusivamente a célula de salvação para a humanidade que nela habita, ou sua derrocada definitiva, a exemplo da cidade de Detroit, nos Estados Unidos. Como músico, devo reafirmar que a proposta de uma rua da música não é inteligente, como também não devem ser seus proponentes. A margem do rio pertence ao rio, onde deve persistir uma mata ciliar como o habitat natural de cágados, socós, capivaras e outros animais que sobrevivem neste bioma. A música ouvida ali não deve ser outra senão a de pássaros, rãs, sapos, pererecas e do próprio remanso ou rebojo das águas. Aproveitando o ensejo, esclareço que continuo aguardando por escrito qualquer parecer ou manifestação desta casa a respeito da sugestão por mim apresentada no dia 10 de dezembro de 2013, aqui mesmo nesta tribuna, sobre uma transformação da casa de Oswaldo Cruz em um SERP da cidade, ou seja, um centro de estudos, referências e planejamento da cidade, conforme proposto em termo protocolado nesse mesmo dia. Na expectativa de que mais este manifesto público, aqui exposto, encontre entre os senhores e senhoras boa fé e respeito como iniciativa cidadã, do qual também passo a aguardar pronto atendimento, encerro aqui agradecendo imensamente a oportunidade e a atenção a mim dispensadas, aproveitando para parabenizar a iniciativa desta tribuna livre, meu respeito pelo trabalho aqui realizado e também meus votos de boa saúde e prosperidade a todos. São Luís do Paraitinga, 25 de fevereiro de 2014. Muito obrigado. Depois do carnaval. E infelizmente a gente tem um problema aqui que nós não temos, até foi aprovado um requerimento por unanimidade para o procurador-geral do Estado de São Paulo para que tenha. Eu conversei com o Vairo, que é o defensor público, ele aceitou em discutir isso daí, e se necessário for, ele toma providência e está movendo uma ação civil pública, que eu acho que mudaria um monte de coisa, né? Então, eu vou retomar essa discussão com relação à empresa do transporte de São José, principalmente aqui na Estrada da Lagoinha, uma série de coisas. E outra coisa, com relação ao prédio da escola Coronel ali, realmente aquilo dali, eu concordo com você mesmo, os caras têm vergonha de inaugurar aquilo dali, descaracterizou totalmente, perdeu a linha da rua, o plume e tudo. Eu estou em curso aí, vou usar a mesma estratégia que eu fiz com o prédio da Telefônica. A gente vai fazer a mesma coisa, para chamar os órgãos gestores do tombamento, o que aconteceu. Eu já estou com mais de 200 assinaturas, mas eu preciso de 1000 assinaturas para demonstrar a insatisfação e interesse da coletividade, para que o defensor público mova uma ação civil pública, não vai consertar, mas pelo menos vai encher o saco dele mesmo. E com relação àquela rua da música, realmente é verdade, cara. Tem pessoas que estão sendo constrangidas, estão sendo forçadas, diversas pessoas já me procuraram também. Eu acho que a gente pode conversar mais a respeito disso, o que eu puder mesmo, tá? E eu também concordo com você, principalmente quando você fala no final disso mesmo, que ali eu concordo 100%. Você tá árvore, você poder voltar,
tem umas fotos antigas ali que vê como é que é aquela dali, é um lugar da rã, pois é. Se vê a gaivota, com certeza. Eu um tenho... absurdo na beira do rio também, e aquilo que você pontuou também, como fizeram aquele canteirinho que tem ali quase do lado da igreja, que tirou até a linha, a saída da igreja, ali também ficou diverso um local de consumo de droga também. E ali vai ser muito mais. Pois é. E, além, desculpa, de tornar o fundo das casas totalmente vulnerável. Vulnerável. Eu concordo com você. Eu tive a oportunidade de ter uma cópia do tipo de termo que eles estão passando às famílias para que assinem, e é um documento, a princípio assim, ele é vazio, ele não tem uma indicação de a quem se está dirigindo esse termo, né? Eu não compreendo exatamente esse tipo de protocolo, se é assim mesmo, mas eles simplesmente dão uma folha às pessoas e elas, né, estão sendo constrangidas aqui, uma ação a fim de que elas, sob pena de devolução integral dos valores dispensados pelo IPHAN com as obras de intervenção para a restauração do bem. Quer dizer, as pessoas que já sofreram constrangimento de terem que ficar longe das suas casas, esperar a reforma, né? Agora que elas estão morando lá, elas correm esse risco de terem que pagar a reforma, caso eles não concordem em ceder o terreno para a construção da Rua da Música. Então, a minha grande dúvida é se isso seria a continuação de obra de contenção ainda, ou se a obra de contenção já foi realizada e a única coisa que precisa ser feita ali é uma maquiagem, que eu espero que seja o mais natural possível, né? Lógico, né? No sentido de recuperar aquela visão estranha que a gente tem daquele paredão de cimento ao lado do rio, mas uma rua de acesso ali eu acho assim, menosprezo à população, né? Que simplesmente vão se edificando espaços para a diversão, para o comércio, para o espetáculo, né? Eu acho que essa visão é que ela é um pouco confusa. São Luís é uma cidade festiva, isso é bom, isso é alegria, mas ela não pode ser transformada cada vez mais no reduto das festas, né? Onde a população se acolhe. O senhor poderia só concluir para a gente poder dar sequência à sessão? Não, eu já concluí. Eu só quis fazer algumas observações sobre a posição do Marcelo, mas eu já concluí, eu agradeço. Obrigado. A gente gostaria de agradecer e dizer que a casa está aberta para marcar uma reunião com o IPHAN mesmo, com a prefeitura, para a gente poder estar discutindo melhor, fazer umas audiências públicas. Fica aí à disposição do senhor poder marcar aí com a gente. Eu só tenho a impressão de que eles estão com uma certa pressa, uma certa urgência nesse processo. Obrigado. Passaremos agora à explicação pessoal. Com a palavra, Jair Sebastião. Senhor presidente, gostaria em seu nome, até porque o senhor é o vereador que fez a moção de parabenizando aqueles que foram vencedores no festival, e eu gostaria de agradecer em nome do Camilo Frade e do Caio Frade, que foram os vencedores. Então foi uma medida que o senhor tomou muito importante e também muito apropriada para esse momento. E eu, aproveitando a fala do professor Amarildo, quando ele fala na escola de música, a prova de que a escola de música, o conservatório aqui em São Luís é uma das medidas mais importantes que devem ser tomadas, é em relação à musicalidade que tem na veia do luizense. O Festival de Marchinha está sendo copiado por todas as cidades daqui do Vale. E outras até mais distantes. Cidades grandes também. Então, quando nós falamos em ter atividade, de tirar o jovem da droga, de
trazer eles, fazer uma inserção desses jovens para a educação, para o mercado de trabalho, a escola de música é fundamental. Nós temos que lutar para que a cidade tenha uma escola de música, que tenha um conservatório. Eu não sou a pessoa mais preparada para falar se deve ser um conservatório, uma escola de música, uma faculdade, porque não é da minha área. Mas tenho consciência da importância de trazer estudo para esses jovens que já têm na veia, no sangue, o dom da música. É fundamental que a atual administração municipal e as próximas trabalhem nesse sentido, para que nós possamos no futuro ter formação acadêmica, formação técnica dos músicos daqui de São Luís. Muito obrigado. Com a palavra José Carlos Monteiro. Com a palavra Luiz Roberto Antunes. Com a palavra Marcelo Henrique Santos Toledo. Só comentando agora, mas brevemente, uma outra coisa que o Amarildo falou é com relação dessa ponte. Fizemos audiência, é imprescindível que se tenha mais essa ponte, essa nova ligação viária ali, em forma de facilitar a comunicação, principalmente quando a cidade fecha, né? Acho que traria um benefício imenso para o patrimônio histórico, né? Que ali já tem a ação civil pública proibindo passar caminhão em função disso. Gostaria de comentar os requerimentos de minha autoria aqui brevemente. O requerimento é número 55/2004, é com relação à senhora lá no bairro do Alvarenga, a dona Sinira. Ela pede encarecidamente que a prefeitura, ou mesmo porque ela não tem condições, ela não tem recursos econômicos, financeiros para proceder, que promova o corte, a poda ou até mesmo a derrubada de umas árvores que ameaçam de forma assustadora a casa dela. Realmente, ali a questão é bastante complicada e dá medo mesmo. Outro requerimento é em relação aqui no sentido, passando o bairro da fábrica, ali você vai lá para o bairro do Celado, ali no campo antes do Lobinho, tem um acesso, um braço da estrada municipal, né, que dá uma comunidade, tem 15 a 20 casas ali, e ali está bastante complicado o acesso, né? Se uma ambulância não consegue chegar, uma compra, caso do supermercado, e o pessoal pede da possibilidade do prefeito estar melhorando, tem tubos lá quebrados, de melhorar a condição para que possa chegar, que mora bastante gente também de idade, idosos lá. Eu acho que se o prefeito determinasse melhorias lá, estaria prestando um relevante serviço àquele povo, àquela população lá. Se necessário para tornar aquilo público, municipalizar, eu acho que se for pertinente aqui, nós vamos fazer isso. Outra coisa, outro requerimento, né, que ele até mudou um pouco, né, para saber se o setor competente da prefeitura, o Seresta, se vai voltar a ter obras lá no conjunto Habitar Brasil, né, que é o conjunto prefeito João Batista Cardoso. Foi uma área que foi duramente atingida pela enchente, um conjunto construído entre a parceria prefeitura e município, na área de ataque e de expansão do rio, e muitas pessoas lá não receberam, algumas pessoas até, algumas casas foram reformadas, estou sempre lá, e outros não, né? Continua uma situação bastante deplorável. Agora teve gente passando lá que teria um recurso do governo federal através do Ministério da Cidade. Eu queria mais informação a respeito disso. Outro requerimento é com relação da construção de casas, né? Diversas famílias foram contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida do Ministério das Cidades, né? Porque as pessoas lá o pessoal tem legitimidade para receber, os documentos estão todos certos, e se tem previsão de quando essas obras serão iniciadas. Outro requerimento é para que promova melhorias nas estradas que vai lá para o antigo Silvio, né? Você tomando ali com mais ou menos por referência a capela ali de São Cosme de Caminhão e terminando praticamente na porteira que faz a divisa ali com a propriedade do Sortuta ali, né? Diversos moradores vieram pedir para estar melhorando aquela questão e facilitando o acesso até para buscar a criança mesmo lá.
E o outro, eu acho que é uma reclamação geral. Isso é inaceitável ver a situação que se encontra a rodoviária, que as pessoas entram lá, daqui a pouco elas são bombardeados, né? Você está passando, os pombos estão soltando os dejetos e aceitando. Até outro dia eu presenciei isso, não foi em Minas, mas poderia ter sido. Então eu peço para o prefeito veja, se empenhe para fazer alguma coisa para evitar que esses pombos continuem frequentando ali. É só isso, obrigado. Com a palavra, o vereador Marcos Antônio. Com a palavra, o vereador Walter Carlos Barbosa. Com a palavra, o vereador Wanderson Virgílio. Novamente, boa noite a todos, à mesa, aos novos vereadores, aqueles que não estavam presentes. Parabenizar, primeiramente, que ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara por ter oficiado o Poder Executivo para que cumpra o restante da lei, né? Aquilo que não foi vetado, sobre a compra do terreno da Câmara. E queria comentar alguns requerimentos de minha autoria que estavam aqui na pauta. Um deles é ir visita aos núcleos escolares da zona rural, onde, conversando com as coordenadoras e algumas professoras, a reclamação de uma falta de uma sala de aula nesses núcleos. Então, pedir aqui ao Poder Executivo a possibilidade de estar incluindo na LOA e que esteja construindo, se conseguir incluir no orçamento, uma sala de aula por núcleo. Se construir uma por ano, eu acho que a gente termina o mandato, são 4 núcleos, com essas salas. E se conseguir emendas de deputado, alguma coisa que a gente consiga a construção, porque tem algumas salas que está seriada, né? Está tendo segundo e terceiro na mesma sala, e se tivesse mais uma sala, estaria podendo ter uma sala para cada tipo de série. Lógico que existe algumas séries que são poucos alunos, são 2, 3, aí até acho que seja viável até por seriado, mas pelo que os coordenadores e os professores me passaram, seria importante que tivesse uma sala de aula a mais por núcleo. Outro requerimento, até reiterando, o vereador Nivaldo Medeiros já fez, que é sobre a escola do Alvarenga, que coloca ali uma proteção com tela, porque ela é na beira da estrada, ela não tem proteção, pode acontecer de uma criança sair ali, já aconteceu isso, e também não tem nenhuma proteção, pode um carro invadir a escola. Como a escola do Alvarenga, ela tem pouco espaço também de atividade, eu indiquei ao Poder Executivo a possibilidade de estar conseguindo uma cobertura para a quadra, porque se conseguir, nessa época de calor, também época de chuva, conseguir ter cobertura na quadra, dá para ter atividades. Nós passamos agora aí um calor imenso, aí, sem condições de ter criança ao sol lá na quadra, sem condições. Então, indiquei ao Poder Executivo a possibilidade também de estar incluindo no orçamento, e nós também vamos estar correndo atrás aí para que possamos estar conseguindo alguma emenda de algum deputado para que isso seja concluído. Outro requerimento aqui é sobre a prestação de conta do Fundeb. Eu pedi a prestação de conta ano passado, e ela veio até o mês e pedi em dezembro, e ela veio até o mês de setembro, se não me engano. O último quadrimestre não veio. Eu reiterei o ofício pedindo para que mandasse o restante da prestação de conta do Fundeb. Por que o questionamento da prestação de conta do Fundeb? Também quer dizer, além de ser um direito constitucional nosso de fiscalizar isso, para que esses 40% sejam aplicados em cursos que é obrigado a ser aplicado em cursos
em construção de sala de aulas. Então, para nós termos a noção do que está sendo feito, fora o restante, que é os 60% no mínimo, que é obrigado a usar em folha de pagamento, esse restante, do que ele está sendo utilizado. Porque quando tiver um pedido de um vereador ou um aclame popular, né, que seja utilizado, que seja construída essa sala de aula, ou que os professores tenham, né, cursos para que possam ensinar melhor, né, e aprenderem também com esses cursos. E até desde o ano passado eu já fiz uma indicação. Eu sei que é complicado, barra naquela resolução, se não me foge aqui, salvo engano, 22, que proíbe buscar a criança a menos de 2 quilômetros da escola. Mas eu ainda vou ficar com essa briga aí de tentar condução para as crianças Jardim 1 e Jardim 2 do Alto do Cruzeiro, né, e Casinha Branca também. Então esse é o questionamento da prestação de conta do Fundeb, nós saber que está sendo feito esses projetos. Falando em projetos, né, cabe ao Poder Executivo criarem esses projetos, por isso que é importante ter pessoas competentes lá nas funções do Poder Executivo, tanto na saúde, na educação, em qualquer área do construção civil, porque o dinheiro está lá no Estado lá. Se tiver um projeto e ele for aprovado, vem. Mas se não tiver a pessoa que faça o projeto, fica complicado, porque fica tudo parado. Então temos que torcer aí. Eu sei que existe pessoas competentes lá, mas isso cabe ao Poder Executivo, não cabe a nós indicar quem está lá ou deixa de estar, mas que eles, né, façam um projeto para que utilize essa verba que está lá. O DAD é a verba que vem para a instância turística, ela vem se tiver projeto. O projeto passa por uma aprovação, se for aprovado, vem. Mas se não tiver essa pessoa que faz o projeto, nós vamos ficar indicando aqui o ano inteiro. Mas eu sei que hoje o Poder Executivo tem pessoas competentes, e isso é importantíssimo para que São Luís cresça. E para encerrar aqui, eu referi ao DR, que ponha sonorizador lá no bairro dos Caetano, e placas dizendo onde está a escola, e para que o pessoal possa diminuir ali, porque a entrada da escola dos Caetano é bem numa curva. Então é complicado ali, o pessoal tem medo de sair, tem medo de entrar. Então eu indiquei ao DR aí e espero que seja resolvido esse problema. No mais, agradeço a todos pela presença, ao Amarildo aí pelas palavras, né? Ao excelentíssimo senhor presidente também, que oficiou o Poder Executivo a cumprir a lei. No mais é isso, obrigado a todos e uma boa noite. Com a palavra, vereador professor Edilene. Nada mais a tratar e declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Não, pode passar muito bem. Vamos melhorar o negócio lá. Daí eu vou colocar ele igual bagunçou tudo esses dias. Eu não tive condições. Não, mas você vai ver, é muita coisa. Eu vou mostrar quando tinha um caminhão dentro da cidade. Está bem, quer deixar bem caracterizado. É isso aí, a escola. Essa questão da escola ali é terrível.